E aí, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre 802.11, que são os padrões de comunicação de Wi-Fi que a gente utiliza hoje, né, de rede sem fio, redes locais sem fio. Tá? Então, vou trazer uma visão geral aqui das tecnologias. É uma tecnologia que está em constante evolução, né? Vários padrões são lançados, a cada 2, 3 anos tem um padrão novo, com mais velocidade, com mais recursos. Então, é um padrão em constante evolução. Eu vou trazer para vocês aqui alguns conceitos principais, alguns conceitos que serviram de base também para desenvolvimento dessa tecnologia. Não quer dizer que todos esses conceitos estão sendo utilizados ao mesmo tempo. Foram utilizados em alguns padrões, depois em alguns são retirados, são substituídos, mas é para dar umas visões gerais aí de algumas coisas que foram desenvolvidas em função desse padrão. Bom, pessoal, dentro das comunicações sem fio, em aplicações industriais e comerciais, a gente vai encontrar aqui algumas aplicações voltadas para ambiente residencial e campus, tipo 802.11, ambientes acadêmicos, né, e também comerciais. Bluetooth, então tecnologias locais, né, de distância pequena. Também vamos ter alguns serviços de banda larga, que não é tão comum a gente encontrar, e a parte móvel, mobile, né? 3G, 4G, 5G, 2G, tudo isso são tecnologias de redes sem fio também, tá? O que a gente está focando, então, é no 802.11, que são as redes locais sem fio. Quais são as principais aplicações de 802.11, pessoal? Que a gente chama de Wi-Fi, tá? Acesso à internet, tanto em residências como no comércio. A gente vai encontrar hotspots, que são os pontos, né, onde tu pode conectar na Wi-Fi, ou alguns locais, algumas localidades onde tu pode fazer isso. Tu vai aplicar isso em campos, às vezes nas praças, nos municípios, disponível, né? E grande característica é um baixo custo de infraestrutura. Então tu vai precisar um pouco de cabo, tu vai precisar talvez um roteador, tu vai precisar um ponto de acesso. E então é uma infraestrutura muito acessível, né? Claro, como é bastante difundida, ela se torna barata também. Bom, 802.11, pessoal, ela é transparente a nível de camada física e de enlace, ou seja, da camada de rede para cima a gente usa protocolo IP, tá? Da camada de enlace para baixo vai depender do padrão aqui, da versão que a gente vai encontrar. O que a gente pode fazer também é fazer o Wi-Fi ad hoc, onde a gente consegue conectar uma máquina na outra. Um dos PCs se torna um roteador, no caso, e também a gente consegue trabalhar com ponto de acesso, né? Onde várias máquinas se conectam a um ponto de acesso, então, que é a aplicação mais comum que a gente vai encontrar. Na automação, pessoal, 802.11 ela vai ser bastante importante, uma vez que ela vai permitir a automação residencial, sem ter que se preocupar tanto em instalação de cabos, né? A gente acessa pelo meio sem fio. Na aplicação também na indústria, a gente pode ter alguns CLPs, a gente pode ter tablets, smartphones que vão estar conectados a uma rede Wi-Fi, digamos assim, no chão de fábrica ou no escritório da empresa. A gente consegue acessar alguns recursos de rede, né, e podendo se mover com os equipamentos. Ela não tem sido utilizada muito em aplicações de controle ainda, uma vez que, né, o ambiente industrial está bastante sujeito a ruído, mas já existem várias empresas que estão colocando algum tipo de ponto de acesso nas próprias máquinas para permitir comunicação entre os dispositivos da máquina e entre sistemas de supervisão, bem como bancos de dados e outros. Então essas tecnologias estão entrando nas aplicações cotidianas aí, industriais, tá? Arquiteturas básicas que a gente vai encontrar, pessoal. Esse modo ad hoc que eu falei, basicamente uma máquina ligada na outra, ponto a ponto, tá? Então chama também de IBSS, porque é Service Set, conjunto de serviços independentes básico. A gente consegue configurar uma máquina, pessoal, para ela ser um ponto de acesso e outras máquinas se comunicarem com ela. Ou uma máquina especificamente se comunicar com outra, o que não é muito convencional de fazer, mas nas configurações de rede a gente consegue fazer esse modo ad hoc acontecer. O modo mais comum que a gente vai encontrar, pessoal, é o modo de infraestrutura, que vai funcionar como nossos dispositivos que querem se conectar
a rede sem fio, que eles vão ser, no caso aqui, o Basic Service Set, esse círculo, tá? Uma única célula, os dispositivos conectados num ponto de acesso. Então aqui está o nosso ponto de acesso. Esse seria o set básico, né? E aí, se a gente quer se comunicar numa rede maior, a gente vai ligar esse ponto de acesso num sistema de distribuição, que a gente chama de DS, que vai distribuir a internet. E a gente consegue, então, ligar em outros pontos de acesso, interligar redes, fazer que uma estação de outra célula converse com máquinas que estão em outra célula, ligadas em outro ponto de acesso. E, além disso, né, se a gente configura o modo ESS, Extended Service, esses vários APs, pessoal, eles podem ter exatamente a mesma rede configurada. E uma vez que o usuário ele entra, né, ele faz o acesso aqui, ele se conecta a uma dessas redes Wi-Fi, ele vai poder se deslocar pelo ambiente e automaticamente a sua máquina, né, vai acessar outros pontos de acesso da mesma rede. Não necessitando então que quando o cara troque de célula ele tenha que se conectar de novo a uma rede Wi-Fi. Então ele permite uma mobilidade maior. Mas esses termos Access Point, BSS, DS a gente encontra às vezes em algumas especificações e configurações, tá? Bom, da camada física, pessoal, a gente tem vários tipos, 802.11 infravermelho, FHSS, DSSS, OFDM, 802.11a, B, G, N, AC, e aí cada tecnologia, pessoal, geralmente vai trocar a camada física e um pouco da camada de enlace, tá? À medida que fica mais rápido, que outros recursos de codificação de dados entram e são utilizados, a camada física tem que mudar, tem que se adaptar aos rádios, os circuitos eletrônicos mudam, então isso muda. Mas acima da camada de enlace aqui tudo fica igual, tá? Os datagramas, os pacotes, tudo isso fica igual. Então assim, pessoal, os padrões, eu estou mostrando aqui alguns, 802.11a, que é 5 GHz com 2 megabits por segundo, 802.11b, que é o mais convencional hoje, 2.4 GHz com até 11 megabits. Depois tem 802.11g, que vai a 54 megabits por segundo. N, que tem duas frequências que ele funciona, geralmente os roteadores vão ter duas antenas, então, que consegue até 600 megabits por segundo, com várias antenas. 802.11ac, que vai a 1300 megabits, e surgiu aí a partir de 2015. Então, assim, a cada 2, 3 anos surge um modo diferente. O que a gente tem que estar atento quando utilizar os equipamentos é ver quais modos, tanto o nosso ponto de acesso, quanto os nossos dispositivos são capazes de se conectar, tá? Então, o B, G e o N são os mais comuns que a gente encontra hoje, que a maioria dos equipamentos vai ter compatibilidade com eles, beleza? Então, isso a gente tem que ficar só atento na hora de comprar os equipamentos para ver se eles sabem conversar ou usam o mesmo padrão de meio físico, tá? E bom, pessoal, existem uma série de técnicas que foram desenvolvidas e criadas para permitir que os dispositivos se comuniquem e que evitem colisões. Então, falando um pouquinho de acesso ao meio, em algumas das tecnologias de 802.11, que se usa codificação FDM, os rádios são half duplex, ou seja, ora eles estão transmitindo, ora recebendo. Isso é o mais comum nas redes sem fio, que a gente geralmente vai ter o rádio, a gente só vai habilitar o transmissor quando realmente precisa enviar dados, porque gasta bastante energia. No resto do tempo, ou a gente está em modo de recepção, ou com o rádio desligado, tá? E aí, ele também, nesse mecanismo FDM, ele usa CSMA-CA, que é para evitar colisões, né? Então, geralmente, o que acontece? Uma vez que terminou uma transmissão aqui, o dispositivo de origem que quer transmitir um dado, ele vai esperar um tempo e vai tentar enviar os dados dele. O destinatário desses dados vai reconhecer, vai mandar um ACK depois de um tempo. E os outros dispositivos, pessoal, que estão na rede, se eles detectarem essas comunicações, eles vão ser capazes, então, de evitar se conectar durante um tempo, ou tentar transmitir, justamente para dar tempo dessa comunicação completa aqui acontecer, tá? Sem colisões.
e só depois disso esses outros dispositivos vão esperar um tempo aqui e tentar transmitir os dados deles, tá? Então, basicamente o CSMA-CA, né? Tu primeiro escuta o ambiente para ver se ele está ocupado ou não, aí tu tenta enviar teus dados e espera uma confirmação do destinatário. E caso tu detecte que houve uma colisão ou que não chegou o ACK, tu vai sortear um tempo depois novamente para tentar enviar teus dados. Mas na Wi-Fi, pessoal, a gente está sempre pautado em envio e confirmação de recebimento para aumentar a confiabilidade das comunicações, tá? Bom, tem também duas definições importantes aqui, que é DCF, PCF. DCF é Distributed Coordination Function. Então, cada estação atua de modo independente na coordenação da sua funcionalidade, sem controle central nas comunicações. E o PCF, o ponto de acesso, controla o funcionamento da rede, tá? Então, eventualmente a gente vai encontrar essas duas definições também, não vou entrar muito a fundo nisso. E aí tem algumas outras questões, pessoal, quanto à questão das colisões, que são bem importantes, que foram pensadas quando se desenvolveu. Então aqui a gente tem um problema que pode acontecer em alguns casos. Nós temos uma infraestrutura de rede com 4 dispositivos. Vamos fazer de conta que o dispositivo B aqui é o nosso ponto de acesso, ou seja, os dispositivos A, C e D, por exemplo, eles estão conectados, então, enviando dados para o nosso ponto de acesso, que é o dispositivo B. E aí, como é que a gente faz aqui nesse caso, ó, pessoal? O dispositivo A, quando ele envia dados, quem consegue detectar o que o A está transmitindo é o dispositivo B e o C. Então, esse círculo aqui externo, ele representa o alcance de comunicação do dispositivo A. E tu pode ver que o dispositivo D está fora do alcance. Mas o dispositivo D está conectado no ponto de acesso também para enviar dados, tá? Então, o que acontece, pessoal? O A não enxerga o D não enxerga o A. Se ambos enviarem dados ao mesmo tempo para o B, pessoal, eles vão causar uma colisão e uma perda de dados. E então, existe um mecanismo que foi criado aqui para permitir que esses dispositivos A e D saibam quando está ocorrendo uma transmissão e eles recuam, esperam um tempo antes de tentar enviar de novo os dados. Como funciona esse mecanismo, pessoal? Esse mecanismo ele é chamado de RTS-CTS opcional, né? Ready to Send, Clear to Send. E ele tem, basicamente, nos quadros que são enviados na camada de enlace, um campo que se chama o NAV, que é Vetor de Alocação de Rede. Como é que funciona isso? Então vamos olhar esse exemplo aqui, pessoal. O dispositivo A, B, C e D estão aqui nessa linha do tempo, tá? O tempo está correndo. E o dispositivo A, então, ele tem a intenção de enviar dados para o dispositivo B, tá? Então ele vai mandar para cá. Ele vai inicialmente mandar um quadro especial na camada de enlace que se chama de RTS, tá? O que faz o RTS? Ele vai indicar para o dispositivo B, ó, tenho intenção de enviar dados. E nesse quadro RTS ele vai botar um número, que é o NAV, para dizer, olha, eu imagino que essa comunicação que eu quero realizar contigo, ela vai levar tanto tempo. Então ele está colocando aqui uma informação de por quanto tempo ele imagina que essa comunicação toda vai precisar, que é aproximadamente o tempo do início aqui do CTS até o ACK. Tá? Então esse tempo geralmente ele coloca no NAV, que é uma previsão de quanto tempo ele vai precisar da rede para ele. E aí ele manda o RTS. O que acontece, pessoal? O RTS chega no B e vai chegar no C também. Então olha só o que acontece. Quando chegou no C, pessoal, esse campo, você já sabe que, bom, ele não tem nada para transmitir e ele sabe que então o A tem a intenção de transmitir. Então o C, uma vez que chegou nele o quadro RTS, ele vai dizer que a rede vai estar ocupada até esse momento. Então, nesse tempo todo, o C não vai tentar transmitir nada, ele vai ficar ocioso esperando passar esse tempo. O D não recebeu, né? Então, o D não sabe ainda dessa situação. Mas o que vai acontecer? O B, ele responde o A com um CTS, para dizer que ele está pronto para receber dados. Quando ele manda o quadro CTS, pessoal, o NAV também está incluso. Então,
como o D está dentro do campo do B, quando o B transmite o CTS, o D recebe, e aí sim ele fica sabendo também que durante esse tempo ele não pode transmitir dados. E aí beleza, esses dois, o C e o D, não vão transmitir nesse tempo, o A vai conseguir transmitir os dados dele e depois receber um ACK. Então esse mecanismo de nave vai permitir, em alguns casos, em alguns tipos desse padrão, que um dispositivo consiga sinalizar para o outro quando ele está enviando dados e que os demais dispositivos presentes na rede consigam perceber. Só que, claro, pessoal, para esse mecanismo funcionar, o C tem que estar recebendo, o D tem que estar recebendo, então os rádios vão ter que estar no modo de recepção aqui em alguns momentos específicos, né, ou o tempo todo, para permitir, então, que os dispositivos detectem quando chegou, né, um quadro e reservem esse espaço, tá? Para comunicação dos outros. Então, tem essa questão, né, de como tem que ser feito o mecanismo de deixar o rádio no modo de recepção, porque ele está consumindo energia. Quando a gente está em Wi-Fi, a gente geralmente quer consumir o máximo de energia, porque os dispositivos são a bateria. Então, isso é importante, né, de se pensar. Mas beleza, pessoal. Outros mecanismos que a camada de enlace para Wi-Fi aplica é o uso de quadros curtos, muitas vezes, porque quanto mais curto o quadro, menor a probabilidade de falhas, né? Então a gente evita retransmissões se os quadros forem curtos. E a gente faz isso também através de fragmentação, ou seja, vai pegar dados grandes e quebrar em quadros pequenos. Outras estratégias, diminuir taxa de transmissão, porque quanto menor a taxa, pessoal, mais simples são as modulações que a gente vai precisar usar. E quanto mais simples, melhor elas funcionam com relação de sinal ruído mais baixo. Lembra lá quando a gente falou, uma das primeiras aulas de camada física, que o nível de sinal ruído, essa relação, ela está diretamente atrelada às maiores taxas de comunicação que a gente vai conseguir. Então, se a gente consegue usar modulações mais simples, a gente consegue também trabalhar com relação ao sinal do ruído mais baixo. Então, geralmente também existe mecanismo para diminuir taxa de transmissão se a gente não chega num determinado nível de qualidade de comunicação. Além disso, pessoal, a economia de energia é algo fundamental na Wi-Fi. A gente sempre vai tentar trabalhar com economia de energia, porque a gente está usando notebooks, tablets, smartphones e outros dispositivos. Então, se implementam vários mecanismos para economizar. E um desses mecanismos que vocês vão ver de vez em quando escrito é o beacon, que também é um quadro especial. Mas basicamente o ponto de acesso, pessoal, que é o dispositivo central, né, na rede Wi-Fi, ele vai enviar um beacon periodicamente. É um quadro especialzinho. E os clientes aqui, pessoal, eles vão estar desativados boa parte do tempo com seus rádios desligados. Só que existe um mecanismo de sincronia aqui e esse beacon ele é enviado periodicamente, um período T. Então esses rádios eles vão ser ligados pelos dispositivos aqui periodicamente para receber um beacon, para receber esse beacon. Então basicamente nesse mesmo período esses rádios eles são ligados no modo de recepção para receber alguma coisa, ver se chegou um beacon e depois desliga o rádio de novo. Então o que isso vai permitir, pessoal? O AP, então, ele vai manter uns quadros num buffer. Tudo que está chegando para ser enviado para esses dispositivos na rede vai para um buffer. E o AP publica, então, periodicamente o beacon para avisar os dispositivos quando eles têm algo a receber. Então, ele divulga na rede, tal dispositivo, tu tem dados a serem recebidos. E aí, então, quando o cliente ou o dispositivo aqui recebe, né, o beacon, ele vai ver que tem dados para ele, vai ativar então o transmissor para solicitar esses dados, recebe e depois desliga o rádio de novo. Então o beacon é justamente esse mecanismo de periodicamente o ponto de acesso avisar se chegou alguma coisa para aquele dispositivo, para ele poder gerenciar melhor o seu rádio e diminuir o consumo de energia. E a mesma coisa, pessoal, tem outro mecanismo que é o APSD, que vai estar dentro, então, dos dispositivos dos clientes, que a gente chama,
que só quando ele tem uma determinada quantia de dados é que ele vai enviar. Então ele vai acumulando num buffer e daí ele ativa o rádio para transmitir, para evitar ter que ficar ligando o rádio toda hora também. E diminuir, né, a ocupação da rede. Beleza, pessoal. Também a Wi-Fi, ela pode implementar na camada de enlace algumas prioridades de mensagem. Então, por exemplo, uma vez que chegou o ACK de uma última mensagem enviada, vai ter um espaço aqui que vai ser reservado para determinados tipos de comunicação. Então, por exemplo, no período CIFS, que é Short Interframe Spacing, nesse primeiro período, os únicos tipos de quadros que podem acontecer depois de um dado, né, ou depois de um último quadro, não necessariamente um ACK, tá? É o ACK RTS-CTS. Então, são os únicos tipos de quadros que vão poder aparecer dentro desse espaço depois de terminar uma transmissão. Eles vão ter prioridade maior, então. Depois, pessoal, dentro desse período PIFS, a gente pode ter alguns quadros especiais que o ponto de acesso vai usar para gerenciamento, tá? E também o DIFS. E aí no EIFS, nesse espaço aqui, a gente vai ter ali para fazer uma recuperação de dados também, ou novos dados, tá? Então, a ideia principal é tu reservar alguns slots de tempo depois da última transmissão para permitir ou para priorizar alguns tipos de comunicação em relação a outras. Com isso, deixar a rede mais eficiente também e gerenciar melhor. Então tem mais um exemplo aqui, ó, por exemplo, um dispositivo enviou dados, aí dentro do período CIFS teve o ACK, justamente desses dados, e aí a gente vai ter esses espaços aqui até, vai ter vários slotzinhos para cada um desses espaços aqui até ocorrer uma nova transmissão, uma nova comunicação, um RTS, tudo mais. Então rola também uma certa priorização de quadros aqui na camada de enlace, tá? E dentro da estrutura do quadro, pessoal, bom, o quadro 802.11 ele é diferente do 802.3, tá? Ele vai ter mais alguns dados, ele vai ter vários endereços MAC que podem ser colocados, tá? Dependendo aqui o endereço MAC de origem, destino, numa rede local, endereço do ponto de acesso também geralmente vai junto. E vão ter vários bits de controle aqui que vão permitir, então, aos dispositivos identificar a direção dos dados, se os dados estão indo para uma estação ou para o sistema de distribuição, se tem mais fragmentos, se houve fragmentação nos dados, para indicar um bit, para indicar se é uma retransmissão, questão de potência, gerenciamento de energia, se tem alguma proteção de criptografia, algum mecanismo de ordenação, versão, tá? Então tudo isso está na estrutura do quadro, que teve que ser adaptado, obviamente, para as questões de Wi-Fi, tá? E dentro desse quadro a gente tem o campo nave também, tá? Que é o duration, que está aqui, ó, são 2 bytes para indicar a duração desse quadro, tá? E esse campo é o que vai permitir então aos demais dispositivos saber que tem uma comunicação acontecendo que durante aquele período eles não devem enviar nenhum tipo de requisição ou enviar dados, porque estão acontecendo outras comunicações, tá? E aí os dados aqui, verificação, né, e os endereços, MAC do ponto de acesso, do host, do destinatário. E aí, pessoal, o que mais temos de importante? Nós temos que pensar que no sistema de distribuição a gente vai ter alguns serviços. Para o caso do sistema de distribuição aqui, a gente vai ter 3 serviços que vão ter que ser disponibilizados aos dispositivos, aos hosts, que é a associação para permitir que um ponto de acesso entre, né, na estrutura, ou uma estação entre. Então essa estação ela vai se associar a um determinado ponto de acesso específico, ou outro serviço que esse sistema vai poder disponibilizar é a reassociação. Então isso vai depender muito de como a gente configura, né, a nossa infraestrutura de rede sem fio. Mas para permitir então a reassociação é para permitir que ele possa passar de um ponto de acesso para o outro automaticamente. E desassociação, então, encerrar a comunicação com um ponto de acesso, tá? Então são 3 serviços que o sistema de distribuição vai disponibilizar. Além disso, é a própria distribuição que é enviar os pacotes, né, na rede. Então fazer
o roteamento, aqui o encaminhamento para os pontos de acesso, onde a máquina está associada, e a integração também para conectar com rede 802.3, 802.15 e outras, tá? Já na estação, pessoal, o que uma estação vai ter que disponibilizar? Primeiro, a autenticação, para que ela possa se autenticar quando ela conectar na rede, então passar uma chave, né, uma criptografia, acesso aberto ou criptografado, de-autenticar para fazer tipo sair da autenticação, implementar os algoritmos de encriptação de privacidade, que são o WEP, WPA e WPA2 em geral, entregar os pacotes, os quadros, tá? Controlar essa entrega. Então, cada estação aqui, cada equipamento vai ter alguma série de funções que ele vai ter que disponibilizar. E, óbvio, os protocolos 802.11 vão ter que prover, né, quadros e recursos para isso acontecer. Mas para a gente que é usuário, né, pessoal, nossa única preocupação quando está usando a Wi-Fi é saber o nome da Wi-Fi e a senha. E os demais gerenciamentos, geralmente quem vai estar cuidando é o Access Point, que em geral a gente precisa configurar eles com alguns recursos, tá? Questão de segurança, pessoal, a gente vai tentar usar sempre algum tipo de chave, né, para o usuário entrar, acessar a rede e também incluir uma criptografia para evitar que os dados sejam... Porque na Wi-Fi a gente tem o problema da interceptação dos dados, então se os dados forem criptografados é muito mais difícil de serem quebrados ou serem lidos por estações que estão, digamos assim, ouvindo a rede, né? Estão ali com o rádio de recepção ligado. Então um dos mecanismos é o WEP, que é uma chave de 64 ou 128 bits, que ela tem algumas falhas de segurança, pode ter. A WPA, que é uma chave que é trocada periodicamente, tem uma chave, tem uma senha, e a WPA2, que é a mais utilizada hoje, tá? E é a mais recomendada também, que é a mais segura. Ela tem um alto nível de segurança, no sentido que a criptografia é bem mais complexa de ser quebrada, mas ela exige alta exigência de processamento. Então, para a gente usar ela, geralmente, pessoal, os dispositivos, né, e hoje é uma coisa meio que transparente para a gente, mas os módulos que a gente vai utilizar, os pontos de acesso, os computadores, eles têm que conseguir rodar esses algoritmos de criptografia. Então tem uma exigência de processamento. Mas para a gente geralmente vai ser transparente, a gente não vai ter que se preocupar com isso, tá? Claro que o que nos importa é configurar uma senha e um nome de rede adequado, tá? Então como é que funciona geralmente essas configurações, pessoal, todas? Quando a gente tem na nossa casa um roteador, ponto de acesso, no caso aqui a gente tem um modem da D-Link, é um modem ADSL, ou seja, é internet por linha de escada, tá? Então aqui a gente ligaria na linha telefônica. Aqui nessas portas LAN a gente pode ligar algumas máquinas por 802.3 e ele tem as antenas aqui também para fazer a ligação por 802.11. Então a gente pode ter um misto, né? Algumas máquinas ligadas na rede local aqui e outras na Wi-Fi. Beleza, pessoal. O que esse dispositivo, esse roteador faz, né? Ele vai criar uma rede Wi-Fi, ou se a gente ligar uma máquina, um PC aqui e abrir o navegador, e a gente acessar o IP dele, que depende, né, do manual do roteador, mas quando a gente acessa esse IP no navegador, ele abre a parte de configurações. E nessas configurações a gente vai poder fazer uma série de ajustes aqui nesse roteador. Nas configurações wireless, pessoal, em geral, quando a gente abre as configurações wireless, a gente vai ter algumas configurações básicas, que é qual é o padrão que a gente vai usar, ó, banda 2.4 GHz, B mais G mais N, ou seja, compatível com os modos B, G e N da 802.11, modo, ponto de acesso, AP, então ele vai trabalhar como um ponto de acesso na rede, o identificador da rede, o nome da rede que vocês querem botar, o canal de rádio. Então isso, pessoal, tem alguns canais disponíveis que estão dentro da faixa do 2.4 GHz, tá? O que é importante é eventualmente algumas aplicações vão querer um canal dedicado para poder ter a comunicação exclusiva, mas na Wi-Fi ele permite usar vários canais, então, ou ele escolhe automaticamente um canal, tá? De acordo com o nível de qualidade,
tá? Outras coisas que a gente pode ter, potência do rádio. Então, por exemplo, a gente pode diminuir a potência desse transmissor aqui, né, da antena, para diminuir a área de cobertura dessa rede. Então, se a gente não quer que o nosso vizinho de cima nem o de baixo acessem a nossa Wi-Fi ou vejam ela, a gente pode diminuir a potência dela um pouco para ela ficar contida no ambiente que a gente está, tá? Para diminuir o alcance dela. Dá para ver aqui os clientes associados, aí vai aparecer o endereço MAC das máquinas que estão associadas. Largura do canal, aqui outras opções do rádio, e também tem outras opções avançadas aqui, pessoal, que são importantes, tá? Que é principalmente a configuração de segurança, tá? Onde a gente vai escolher qual a criptografia que a gente está usando. A gente vai, por exemplo, definir aqui que vai usar WPA2, o app, né, um deles, e a gente vai definir a senha, tá, da Wi-Fi, pela qual os dispositivos vão conseguir acessar ela, tá? E a gente aplica as alterações aqui. O que mais a gente vai ter de configurações em geral na Wi-Fi? A gente vai poder restringir alguns acessos pelo endereço MAC, né? Então, qualquer dispositivo Wi-Fi, pessoal, ele vai ter um endereço MAC também. Então, a gente consegue criar algumas regras aqui no roteador, em geral, para restringir, para criar regras para que só alguns endereços MAC específicos possam acessar. Então, toda vez que a gente quer botar um equipamento novo, a gente tem que abrir as configurações e cadastrar um dispositivo novo. E a gente pode também fixar o endereço IP de acordo com o MAC. Então, se a gente quer sempre que o meu smartphone, quando entre, tenha o endereço IP 192.168.1.20, dá para fazer uma regra aqui no roteador, nas configurações do DHCP dele, para eu fixar o endereço IP de um determinado dispositivo. E aí, claro, né, fixando o IP local, a gente consegue fazer com que outras máquinas sempre encontrem essa máquina. Beleza? O que mais, pessoal? Temos aí alguns módulos de Wi-Fi para microcontroladores. Por exemplo, o ESP8266, que é um módulo. No caso aqui, o ESP01. É um módulo que a gente pode ligar no Arduino, né, numa porta serial virtual aqui, ou numa porta serial. E através dele, então, enviar alguns comandos pela biblioteca do ESP para transformar esse Arduino Uno num cliente TCP, num cliente UDP, num servidor TCP, num servidor UDP. Transformar esse Arduino Uno num web server para que ele crie uma página na internet. Então esse módulo ESP, basicamente, ele vai ter ali uma série de rotinas para se conectar numa Wi-Fi, se conectar num ponto de acesso ou gerar um ponto de acesso e permitir ao Arduino, então, se comunicar. E outro exemplo é o ESP32 ou o Node MCU, que eles já têm aqui dentro deles um microcontrolador com Wi-Fi, que é esse quadradinho metálico aqui que faz parte do rádio, e tem uma série de pinos de I/O. E a gente consegue programar ele pela ideia do Arduino ou pelo Lua, que é outro ambiente de programação para ele, mas a gente consegue configurar também ele para agir como um cliente, como um servidor, acessar alguma página na internet, acessar dados na internet, gerar uma página web, né? Então tudo isso é possível com esses microcontroladores. E hoje está super acessível, né? O módulo ESP aqui está em torno de 15, 20, 25 reais nessa época do vídeo. E o Node MCU, um ESP, estão na faixa aí de uns 80, 90 reais, os módulos mais comuns, tá? Então dá para fazer muita aplicação, pessoal, com esses módulos. Tem bastante empresa já que está usando esses módulos nas suas soluções industriais e comerciais, tá? Outras tecnologias sem fio, pessoal, que a gente vai encontrar no dia a dia, o Bluetooth, né, que é para baixíssimo consumo de energia, então existem módulos também para a gente conectar microcontroladores via Bluetooth. O iMax, que é uma tecnologia que a gente não tem tão acessível ainda aqui. E o RFID, que a gente vai encontrar também, que são aquelas etiquetas que a gente vai utilizar, por exemplo, para controle de estoque, supermercados, identificação de produtos, controle de acesso, que são pequenas etiquetas, tá? No caso do Zigbee, pessoal, o Zigbee é 802.15.4, ele é para baixa potência, também opera em 2.4 GHz, a 100 metros, tá? 70 metros em campo aberto. Ele é feito para bateria, baixa taxa de transmissão, até 250 kbps, e baixo custo, tá?
permitindo até 65 mil dispositivos, aí 16 bits, tá? Tem criptografia e implementa a camada física enlace e rede do ZigBee. Então, para a gente poderia ter um módulo ZigBee, por exemplo, e ligar esse módulo a um Arduino ou a um computador para permitir, então, comunicação serial, né? Então, a gente envia os dados seriais para o ZigBee e o ZigBee trata de enviar esses dados na rede. Outras características do ZigBee, pessoal, ele não é tão utilizado, tá? Mas teve muitos trabalhos acadêmicos baseados nele, que ele vai permitir, então, várias topologias, onde a gente pode ter topologia estrela com coordenador, com dispositivos que têm funcionalidade de roteador e dispositivos que só se conectam a outro. Dá para fazer rede mesh também, onde tem dispositivos com função de roteamento e árvore de cluster, tá? Então tem várias topologias que o ZigBee permite. Claro que a gente tem que configurar isso nas configurações gerais, tá? Mas a gente consegue fazer topologias mais complexas com ele e com baixo consumo de energia. O módulo HC06 é um módulo Bluetooth, que a gente pode também ligar um Arduino aqui, um microcontrolador, via Bluetooth, e aí ele vai gerar quase uma porta serial. Então a gente consegue abrir um aplicativo Bluetooth, baixar um aplicativo Bluetooth genérico na internet e conseguir enviar via serial ou receber via serial os dados que esse módulo está recebendo e enviando ao Arduino, tá? Então super tranquilo de usar também. A gente consegue então ligar num smartphone. Então tem uma série de tecnologias sem fio, pessoal. Tentei trazer algumas visões gerais aqui, claro que a gente não foi a fundo, né, em muitos detalhes, mas são tecnologias que a gente vai estar dentro da automação no dia a dia podendo usar nas nossas aplicações. Bluetooth, Wi-Fi com certeza, são duas que a gente mais vai ter acesso, e ali ZigBee, RFID, a gente vai poder usar para algumas coisas também. Claro que RFID é muito mais voltado, né, para etiquetas. Mas todas essas tecnologias, pessoal, elas têm alguma complexidade em questão, porque demandam um rádio, demandam uma outro tipo de codificação bem mais complexa na camada de enlace, os quadros também têm detalhes específicos. Então, em geral, quando a gente quer usar o Wi-Fi, a gente precisa conhecer um pouco dos conceitos básicos, né, que vão definir o funcionamento, para que quando a gente vá configurar esses equipamentos, a gente saiba o que a gente está fazendo e a gente evite também problemas tanto de interferência como de acesso indevido aos dados que a gente está trafegando, tá? Então, essa é a grande questão da Wi-Fi, né, o da 802.11, no seu uso, tá? Que é a questão da segurança também, o acesso, controle, interferências, tudo isso tem que ser avaliado quando a gente vai aplicar. Beleza, pessoal? Então, curtiram o vídeo aí, espero que tenha sido bom para vocês. Dúvidas, feedbacks, outros materiais que vocês tiverem, podem deixar nos comentários aí. Curtem, compartilhem, sigam o canal também para a gente poder divulgar esse material mais além. E os materiais complementares estão na página aqui. Beleza, pessoal? Um abração e até a próxima.